Você trabalha, economiza, tenta de todo jeito. E mesmo assim o dinheiro some todo mês, como se houvesse um buraco invisível em algum lugar da sua casa. Esse buraco existe, e eu vou te mostrar exatamente onde ele está. Não é a porta de entrada, não é a sala, não é a cozinha. É um cômodo que você entra todos os dias, que você limpa, que você usa e que está silenciosamente drenando a sua prosperidade sem que você tenha percebido nada. Passei mais de 40 anos guiando famílias através dos ensinamentos mais antigos sobre energia e prosperidade. E o que aprendi é que a maioria das pessoas está trabalhando muito e colhendo pouco. Não por falta de esforço, mas porque existe um vazamento que ninguém ensinou a fechar. Hoje eu vou te mostrar como fechá-lo, com itens simples que você provavelmente tem em casa agora mesmo. E com um ritual que pode ser feito ainda hoje, em menos de 30 segundos. Fica até o final, porque o último gesto desse ritual é o mais importante. E é também o que a maioria das pessoas nunca chega a conhecer. Por que algumas pessoas prosperam com facilidade, enquanto outras trabalham a vida toda sem resultado? Por que o dinheiro entra e some antes que você consiga entender para onde foi? Por que o infortúnio parece chegar mais rápido do que as bênçãos? Você já se fez essas perguntas? Eu sei que sim, e não é à toa que elas ficam sem resposta, porque a resposta está num lugar que ninguém te ensinou a olhar. Um lugar que você entra todos os dias, que você limpa, que você usa, que você ignora, e que está silenciosamente drenando a sua prosperidade há mais tempo do que você imagina. Se você já sentiu que, por mais que tente, o dinheiro nunca fica. O que eu vou te contar agora pode ser a resposta que você estava procurando, sem saber onde encontrar. Olha, não é falta de esforço, não é falta de fé, e não é azar. Em mais de 40 anos guiando famílias, aprendi que a casa onde você vive não é um espaço neutro. Ela respira, ela sente, ela nutre ou drena o destino de quem vive dentro dela, e existe um cômodo específico nessa casa que quase todo mundo ignora como ponto energético. Um cômodo que, quando negligenciado, funciona como um fundo furado num poço. Mas existe algo que os antigos sabiam sobre esse lugar e que quase ninguém mais ensina. Aprendi isso ao longo de décadas, observando lares e as famílias que vivem neles. E o que percebi é que a riqueza se move como água. Quando o fluxo está limpo e o caminho está aberto, ela circula, ela cresce, ela se acumula. Mas quando existe um ponto de vazamento, um lugar por onde ela escapa sem que ninguém perceba, não importa o quanto você trabalhe ou economize, ela nunca fica. Eu chamo isso de a lei do poço que vaza. E o maior ponto de vazamento de prosperidade da sua casa é o banheiro. Hoje eu vou te ensinar um ritual simples, usando itens que a maioria das pessoas tem em casa, capaz de fechar esse vazamento e reabrir o fluxo de abundância para a sua família. Não custa quase nada. Pode ser feito ainda hoje, mas precisa ser feito com atenção, com intenção e com o coração presente. Deixa eu te contar como aprendi isso e como uma mulher de 64 anos fechou esse vazamento e sentiu sua vida começar a respirar de novo. Dona Teresa tinha 64 anos, era aposentada e morava sozinha num apartamento pequeno depois que os filhos haviam saído de casa. A aposentadoria nunca esticava até o fim do mês. O neto havia adoecido e ela assumiu parte das despesas médicas, porque era o que uma avó faz. As dívidas foram crescendo devagar, quase sem que ela percebesse. Uma conta aqui, um empréstimo ali, até que a soma ficou pesada demais para carregar sozinha. A casa estava limpa, ela era organizada, mas algo havia parado de fluir. Acordava exausta antes mesmo de começar o dia. Sentia que havia um buraco invisível em algum lugar, por onde tudo escorregava antes de se firmar. Não conseguia nomear, mas sentia. Uma tarde, a filha trouxe uma amiga para tomar café. Dona Sônia, 70 anos, mulher calma, de poucas palavras e muita observação. Ela entrou no apartamento,
Caminhou por alguns cômodos em silêncio e parou na porta do banheiro. Ficou olhando por um momento. Depois, virou para Dona Teresa com gentileza e disse: Teresa, é aqui que a sua prosperidade vai embora. Mas tem como fechar esse vazamento. E eu vou te mostrar como. E o que Dona Sônia mostrou naquela tarde mudou tudo. O que aconteceu depois vai te surpreender. A primeira coisa que Dona Sônia explicou foi o que ela chamava de poço com fundo furado. O banheiro pertence ao elemento água, e água no banheiro é a água que escapa. É a natureza desse cômodo. Quando ele está energeticamente descuidado, ele funciona como o fundo de um poço que vaza. A riqueza entra na casa, pelo trabalho, pela aposentadoria, pelos esforços de toda uma vida, e escoa por esse vazamento antes de conseguir se acumular. Isso é o que eu chamo de o poço com fundo furado. Dona Sônia perguntou a Dona Teresa: Você fecha a tampa do vaso depois de usar? Dona Teresa pensou. Às vezes sim, às vezes não. Nunca havia parecido importante. Dona Sônia explicou com calma. Fechar a tampa do vaso é o primeiro gesto de proteção, um segundo de intenção que contém o vazamento e protege a energia da casa inteira. Mas aqui está o que ninguém te conta, e é mais simples do que você imagina começar. A segunda coisa que Dona Sônia mostrou foi os 4 elementos do ritual. Ela colocou sobre uma superfície limpa 4 itens simples e explicou a função de cada um com a calma de quem conhece a linguagem por trás das coisas. O alho. Isso é o que eu chamo de a linguagem do ritual. O alho cresce na escuridão da terra, mas carrega uma força que limpa o que está pesado, o que está estagnado, o que bloqueia a clareza. Não atrai riqueza, faz algo mais importante. Remove o que impede a riqueza de ficar. A canela. O primeiro calor que retorna depois do frio. O despertar da energia vital que adormeceu sob o peso das preocupações. A vela verde, que pertence ao elemento do crescimento, do movimento, da vida que quer continuar avançando onde havia paralisia. O espelho, que não reflete apenas imagens, reflete e amplifica o campo de energia do ambiente. Expande a luz onde havia sombra. Dona Sônia olhou para Dona Teresa e disse: Não é o objeto que age, é a intenção com que você o ativa e o estado do seu coração enquanto faz. E aqui está o que ninguém te conta sobre como fazer esse ritual da forma certa. Antes de te mostrar o ritual passo a passo, preciso te dizer uma coisa importante. Muita gente acha que um ritual energético funciona pelos objetos, que é o alho que age, que é a vela que transforma, que basta colocar as coisas nos lugares certos e esperar o resultado. Mas não é assim que funciona. Os objetos são a linguagem, a intenção é a mensagem, e o estado do seu coração enquanto você realiza cada gesto é o que determina se a energia vai se mover ou vai ficar parada no lugar. Um banheiro limpo por fora, mas ignorado por dentro, nunca vai mudar o fluxo da sua prosperidade. É preciso limpar os dois ao mesmo tempo. Guarda essa ideia porque ela muda tudo o que vem a seguir. E foi aqui que Dona Teresa entendeu o que estava sendo pedido dela. Não apenas um gesto, uma decisão. A decisão de encarar o que estava pesado e escolher, conscientemente, soltar. Então agora eu vou te entregar o ritual. 5 gestos simples, feitos com atenção. Possíveis de começar ainda hoje. Gesto 1. Esta noite, antes de dormir, entre no banheiro com uma atenção diferente da de sempre. Não como tarefa, como ato de respeito pelo espaço onde você vive. Limpe o que precisar ser limpo. Organize o que estiver fora do lugar. E feche a tampa do vaso. Esse único gesto já contém o primeiro vazamento. Já é o começo. Gesto 2. Pegue um dente de alho, um único dente, simples, do que você tem em casa. Segure nas mãos fechadas, respire fundo uma vez e diga em voz alta. Pode ser baixinho, só para você ouvir. Coloco aqui o que está pesando e permito que vá embora. Deixe o alho num canto do banheiro por essa noite.
Gesto 3. Polvilhe uma pitada pequena de canela ao redor do alho, como quem semeia algo novo num chão que estava seco. Depois, acenda uma vela verde. Pode ser pequena, simples, e posicione um espelho de forma que o reflexo da chama apareça nele. Observe a chama por alguns segundos em silêncio, sem pressa, sem lista de pedidos, apenas presente. Gesto 4. Antes de dormir, diga em voz alta, olhando para a chama: o que é meu retorna. A paz retorna, a prosperidade retorna. A voz guia a energia, o coração guia a força. Gesto 5. Na manhã seguinte, sem pressa, entre no banheiro. Pegue o alho, leve até o vaso. Solte, dê a descarga e diga em voz alta: o que era meu peso eu libero, o que é minha prosperidade eu recebo. Não olhe para trás, não hesite, deixe ir. Dona Teresa fez cada um desses gestos naquela tarde com Dona Sônia ao lado. Não havia nada grandioso acontecendo, nenhuma luz diferente, nenhum sinal dramático. Apenas uma mulher de 64 anos realizando gestos simples com o coração presente pela primeira vez em muito tempo. Mas algo mudou. Não de golpe, como quando uma janela se abre num cômodo que estava fechado há muito tempo, o ar volta a circular devagar, mas você sente a diferença imediatamente. E então chegou o que Dona Teresa não esperava. Nas semanas seguintes, o neto melhorou. Uma dívida antiga foi renegociada em condições que ela não havia conseguido antes, sem que ela soubesse explicar por que o credor havia cedido justamente naquele momento. E Dona Teresa acordou uma manhã sem o peso de sempre. Não havia como provar uma relação direta, mas ela sabia. Quando me contou essa história, eu perguntei o que havia mudado primeiro, o de fora ou o de dentro. Ela pensou por um momento e disse: as duas coisas ao mesmo tempo, como se uma tivesse esperando pela outra. E foi então que ela entendeu. O ritual não trouxe dinheiro. Ele limpou o que impedia o dinheiro de ficar. Existe um ensinamento que aprendi cedo e nunca esqueci. Quando o coração está em paz, o mundo ao redor começa a responder. Ajustar o espaço externo sem limpar o interior não sustenta a prosperidade por muito tempo. E limpar o interior sem ajustar o espaço externo deixa a energia sem direção para fluir. Quando os dois se alinham, o gesto e a intenção, o espaço e o coração, a prosperidade não precisa ser forçada. Ela simplesmente encontra o caminho de volta, como água que encontra o rio. Se você fizer esse ritual com o coração presente, não com pressa, não com ceticismo, mas com a honestidade de quem realmente quer mudar, algo vai se mover. Pode não ser imediato, pode ser gradual, mas você vai sentir. Muitos que fizeram isso relataram que a mente ficou mais clara nas semanas seguintes, que a tensão que havia no ar em casa foi diminuindo, que oportunidades que antes passavam despercebidas começaram a aparecer no caminho. Não há infortúnio que dure para sempre. Há energia que ainda não foi liberada. E quando você fecha o vazamento, quando você limpa o espaço e o coração ao mesmo tempo, a prosperidade não precisa ser convocada. Ela simplesmente volta, como o amanhecer que chega sem ser chamado. E já que estamos falando sobre os cômodos da sua casa e o que cada um carrega, preciso te dizer uma coisa antes de ir. Existe outro cômodo que você usa todos os dias para descansar e que pode estar roubando sua energia enquanto você dorme. No próximo vídeo, eu revelo qual é esse cômodo, o que colocar nele antes de dormir e o que nunca deve ficar lá se você quer proteger sua paz e sua prosperidade. Não vai querer perder esse. Que a paz que você planta hoje floresça amanhã em tudo que você tocar. Se esse ensinamento chegou até você hoje, não foi por acaso. Escreva limpo nos comentários se você vai fazer esse ritual ainda hoje. Quero saber quantos de vocês vão fechar esse vazamento a partir desta noite. Cada palavra escrita com intenção é um primeiro gesto, e primeiros gestos feitos com consciência nunca ficam sem resposta. Até o próximo encontro. Que a paz que você planta hoje floresça amanhã em tudo que você tocar.